a gente fala demais sobre como deve terminar The Walking Dead, né? Como que o Rick pode terminar no final de The Walking Dead, como que pode ser a aparição dele. Mas vamos falar de algo concreto que muita gente não sabe ou não se lembra. Como que o Rick termina na história original de The Walking Dead, nos quadrinhos? Sim, hoje eu vou contar em detalhes e analisar comparando um pouquinho com a série. Se você quer saber, cola nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de curiosidades, contando uma história assim, a história ali do finalzinho dos quadrinhos de The Walking Dead, não a história completa, mas focado no que acontece com o Rick lá no final. Muita gente sabe o que acontece de descobrir de tabela, mas não sabe em detalhes tudo que acontece ali no final. E sem enrolar, vamos direto ao ponto, né? Clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada, porque é essa semana nosso grande lançamento que muita gente pediu, quantidades limitadas, Drop The Walking Dead mais CRM. Pois é, dia 23 de junho, você que tá assistindo vai poder ter acesso a camiseta como essa aqui e a camiseta do CRM, também tendo o CRM no branco, quantidades limitadíssimas, então fica ligado, segue nesse Instagram lá pra você saber todas as atualizações. E vamos lá, meu querido, olha, já tô aqui na tela com uma das HQs, a HQ 191, a edição 191 de The Walking Dead, a história original mesmo, porque é a partir daqui que eu quero começar a falar sobre o fim da história do Rick, é aqui que começa o fim dele. Basicamente essa edição abre com isso aqui, o próprio Rick lá, que nos quadrinhos estava em Commonwealth nesse momento e tudo mais, numa treta com Pamela Milton, ele diz pra ela não pare, justamente porque eles entraram num embate frente a frente. Aqui você pode ver o Rick e seu grupo, né, todo mundo reunido juntos. Meg veio com a galera de Hilltop também pra ajudar, e aqui tem Pamela Milton, Sebastian e os soldados. Mercer tá do lado do Rick aqui sim, vale destacar, mas do lado aqui de Pamela Milton tem ela, o Sebastian, o filho dela, e vários dos outros soldados, toda a tropa. No caso, pra atualizar pra quem não sabe, nesse momento a população tá enfrentando muito descontentamento por conta do governo da Pamela Milton, em que lá em Commonwealth, em edições anteriores, basicamente o Mercer havia sido preso, né, por tentar contra o governo, simplesmente por falar que não estava feliz com o governo e tentar convencer alguns soldados. Depois disso, a prisão onde ele estava é explodida para ele poder fugir de lá, e no resumo, Pamela Milton pede um toque de recolher. Só que o problema foi o seguinte, quando tem esse toque de recolher, o Rick tá do lado da Pamela Milton tentando ajudar ela e fala, não, foge da cidade e tudo mais. E quando isso acontece, o Rick volta pra cidade, ele tem uma conversa com o Mercer, eles enfrentam os zumbis que invadem a comunidade, uma horda gigante, mas é aí nesse momento que Pamela chega com toda a tropa de surpresa, pegando o Rick no flagra, como se ele realmente estivesse traindo ela. E não era exatamente essa a intenção, mas depois o Rick percebe de que lado ele tem que ficar. No geral, de início, ele pede pra eles conversarem, né, como você pode ver aqui, e quando ele pede isso, as pessoas que estão do lado da Pamela Milton meio que abaixam as armas, e ela pergunta, o que vocês estão fazendo? Tipo, ela quer que o povo mata todo mundo mesmo. E aí que começa o discurso do Rick. Ele fala que se apaixonou pelo Império e tudo mais, que lutaria muito por isso, mas ele olha pra todo lado, ele vê medo, raiva, ódio, que o lugar tá bem bagunçado, né? E aí que ele faz um dos momentos mais marcantes, ele diz, isso é quem somos, estica a mão dele, né, que nesse momento na história dos quadrinhos, desde a época do governador, ele não tem a mão, que o governador cortou a mão dele, ele usa a mão pra simbolizar quem eles são, né, que o mundo deixou cicatrizes neles e tudo mais, e ele foca nesse discurso aqui, que em inglês é We are not the Walking Dead, né, já teve um discurso desse no início, que ele dizia We are the Walking Dead, nós somos mortos-vivos, e agora ele ressalta que não são, que tipo, ele achou que tinham perdido a humanidade, mas na verdade não, dá pra resolver as coisas no diálogo, não precisa só meter bala e fazer guerra, igual eles sempre fizeram. E aí ele fala um ponto bem marcante, que ele tava errado em apoiar ela todo esse tempo, porque o Rick vinha apoiando ela, achando que se ele relevasse todas as coisas erradas dela, as coisas iam mudar, mas depois ele percebeu que ela só quer poder acima de tudo. Ele mesmo ressalta que o tipo de pessoa da Pamela Milton é de jogar o povo pra se matar um ao outro só pra se manter no poder. E aí ele faz o discurso popular, né? Ele pergunta às pessoas do Império se é esse líder que eles querem, que eles merecem, e o povo responde não. E aí que temos o desfecho da situação, com o Rick discursando cada vez mais forte pra população, levantando a população, e basicamente o Mercer e todos os outros soldados e as pessoas concluindo que o melhor é prender a Pamela Milton, levando ela presa, com essa cena bem marcante, só que é isso aqui que acarreta o desfecho pro Rick. É nesse momento que o Rick consagrou qual que seria o final dele por conta de uma pessoa bem babaca na história, que na época, quando saiu os quadrinhos, o povo ficou com muita raiva. Nesse momento, quando a Pamela tá sendo presa, o Sebastian, com todo o seu ego, ele fala, que? Vocês acham que podem prender minha mãe? Nós que construímos, nós que mandamos, se não fosse a gente, vocês não seriam nada, tipo isso. A própria Pamela pede pra ele calar a boca e ele ficar quieto no canto dele, então, tipo, até aí tava resolvido. Depois disso, a gente vê toda a população
tripulação arrumando a bagunça da horda de zumbis que tinha entrado e eles mataram. Todo mundo começando a ficar motivado agora mais, que não tem mais a Pamela Milton, a comunidade voltando aos seus trilhos. E esse é um dos outros pontos vários, antes de ir ao ponto principal sobre o Rick. Tem umas conversas e tudo mais bem importantes que quase ninguém cita isso, como por exemplo, depois disso o Rick indo visitar a Pamela Milton na prisão e conversando com ela. Ela pergunta se ele foi lá pra se gabar, ele fala que nem um pouco, ele pede desculpa pelas coisas ter saído do controle, que na verdade no geral ele queria evitar derramamento de sangue. Quando a Pamela, quando ela sentiu que o poder dela foi ameaçado, ela pegou o exército pra colocar contra o povo. Tipo, ela ia matar o próprio povo pra poder ficar no poder. Aí ela desconversa, fala que não, ela não queria abater, é que o poder meio que subiu na cabeça, que ela achava que ela, estando no poder, ia salvar a vida das pessoas. E aí que tem uma surpresa, o Rick fala, eu entendo a pressão que você tá sofrendo, até eu já cometi erros. E eu venho o ponto. O Rick tem uma grande atitude solidária aí de falar, tô sendo generoso, abre a porta da cadeia ali e deixa a Pamela ir. Depois de algumas conversas e tudo mais, ele assegura o Mercer de que ela não é uma ameaça. Realmente a Pamela, como uma pessoa sozinha em si, ela não é uma ameaça igual os outros vilões de The Walking Dead, tipo Alpha, Beta, Negan na época do Mauzão, Governador. A Pamela não mata praticamente ninguém, não faz nada, ela só é uma ameaça enquanto ela tá no poder, na liderança de Commonwealth. Na sequência vai crescendo a felicidade e a tranquilidade na história, pelo menos essa sensação que é passada, né? Tem uma conversa do Rick com a Michonne, uma conversa bem marcante e importante também, em que a Michonne diz que a moral dele tá alta no Império, que diz sobre a eleição, né, organizada que vai ter lá, e a Michonne destaca que ele deve concorrer, né, e tal, mas o Rick fala que não, ele não quer concorrer, que o lugar dele é em Alexandria, o destino dele depois disso tudo seria voltar pra Alexandria, provavelmente. E aí a gente chega nos momentos finais, que é a conversa do Rick com o Carl, filho dele, que tava vivo ali nos quadrinhos ainda. Na conversa é o mesmo assunto, o Carl pergunta se ele vai concorrer a governador, o Rick fala que não. O Rick na conversa destaca que na verdade ele precisa crescer de dentro, que é alguém que já mora ali desde antes, que precisa estar no poder. E aí o Carl faz uma pergunta, como que você faz isso? Parece que você prevê o futuro e as coisas sempre dão certo, você sempre sabe o que vai dar certo. E o Rick fala, da mesma maneira que você sempre faz, é apenas um sentimento. O Carl fala, meu sentimento às vezes é errado. Tipo, das coisas erradas que ele já fez. Lembrando que um grande exemplo de coisa errada que o Carl fez nos quadrinhos foi a questão dos sussurradores, né? Enquanto na série é o Henry que tem contato com a Lydia e ele indiretamente provoca tudo que aconteceu, nos quadrinhos é o Carl. E aqui tem um ponto motivacional pro Carl virar um grande líder no futuro, a partir do que vai acontecer, né? O Rick fala que ele vai errar, que as pessoas vão perdoar eles em certos momentos e que o mundo precisa de pessoas pra se levantar pra fazer a coisa certa. Tipo, igual ele fez, evitar a guerra, igual sempre teve guerra em The Walking Dead. Nesse final, o Rick deixou um legado de parar com esse negócio de guerra. No geral, termina com o Carl falando que tem orgulho do pai dele, o Rick fala que tem orgulho do filho dele também. E eles se separam ali, porque o Carl fala que arrumou um lugar de hotel ali pra ele ficar, e o Rick vai embora pra casa dele ali em Commonwealth. E sim, essa é a última despedida entre o Rick e o seu filho Carl nos quadrinhos. Porque justamente quando tudo parece que tá bem, tá próspero, tá motivador, acontece o pior. No meio da noite, o Rick, ele tranquilamente dormindo, depois de tanta canseira e tudo mais, ele escuta um barulho, ele pergunta o quê? Quando de repente quem abre a porta é Sebastian, filho da Pamela Milton, totalmente revoltado, descontente, com a pistola, com o silenciador na mão, falando pra ele não se mexer e não fazer barulho. O próprio Rick fala, não, Sebastian, você não quer fazer isso. E aí o Sebastian vem com aquele todo discurso do moleque mimado, revoltado, indignadinho, que dá muita raiva de ler isso. Ele fala que ele não quer assistir todo o trabalho duro dele, o trabalho duro que a mãe dele fez descer pelo ralo por causa do Rick, e o Rick arruinou tudo, atrapalhou tudo. Ele ressalta que as pessoas, né, que ele ouviu falando sobre o Rick falam muito bem dele, como se ele fosse um deus pras pessoas, que ele é bem poderoso, né? E aí ele pergunta, você se sente poderoso agora, hein? Tipo, com a arma apontada pra ele. O Rick fala que não. E aí vem o ponto. Sebastian dá um tiro no peito do Rick no final dessa edição. O Rick se assusta. Quem leu as HQs nesse momento tomou um pulo pra trás. Eu lembro quando isso saiu, a polêmica e a loucura que foi, tipo assim, todo mundo sem saber o que ia acontecer. Será que o Rick ia morrer ali e tudo mais? Ou será que ele ia sobreviver a isso? A edição termina com o Rick sangrando e tudo mais, o Sebastian meio arrependido, né, de ter dado o tiro, e o Rick falando, o que você fez? Depois disso, meu jovem, foram longos dias até sair a edição 192, que podemos dizer é a edição mais triste dos quadrinhos de The Walking Dead, porque se todo mundo tava esperando que o Rick pudesse se curar desse ferimento e tudo mais, ninguém nunca na vida imaginava que o Rick poderia morrer no final, ainda mais pra um cara babaca desse. Chega a edição 192 pra sacramentar. A edição começa recapitulando o ponto que o Sebastian deu o tiro, com ele ainda parecendo arrependido, então já dá aquela ideia de que o Rick vai se curar, vai ser atendido, mas aí tem a grande surpresa, que é de partir o coração. Na sequência, o Sebastian dispara mais e mais, várias vezes contra o peito do Rick ali de novo, faz o Rick virar uma peneira, desce a bala nele, acabando com
cara largando a arma no chão e fugindo? Sim, basicamente esse é o momento que declara a morte do Rick nos quadrinhos de The Walking Dead. Sebastian realmente matou ele. Na época foi muito difícil de acreditar quando saiu isso. No caso, na cena é mostrado que um tempo se passa, a luz vai incidindo aí, o dia, né, nasce, e ninguém tá sabendo disso, até porque o Sebastian tirou com o silenciador, né? O Carl acorda lá onde ele tava, dá um bom dia pra galera e tudo mais, e no meio de uma conversa ele fala, vou ver ali se meu pai acordou. E que começa toda a tristeza. Ele chega no apartamento e encontra Rick zumbificado. Isso aqui também é uma das imagens mais marcantes dos quadrinhos de The Walking Dead. Carl em choque vendo essa situação, meu querido. Ele mesmo ali no impulso mete uma bala na cabeça do zumbi do Rick, finaliza ele e cai no chão em choro, em prantos, que é o exato momento que Mercer e os outros soldados chegam ali, porque ouviram o tiro, pra poder ver o que aconteceu. No resumo, essa edição é toda seguida por tristeza, é toda seguida por falar do legado que o Rick deixou, por ressaltar tudo isso, e claro, com o Carl chorando muito e muito mesmo. Isso retratado na série ia ser bem pesado, muito pesadíssimo mesmo. Por isso que eu acho que se for ter uma morte importante no final de The Walking Dead, tem que ser de um dos 4 protagonistas ali, pra dar um impacto talvez um pouco parecido. E no fechamento, né, pra terminar esse foco sobre o Rick, é descoberto, né, quem que matou ele. A própria Pamela Milton revela que foi o filho dela, o Sebastian, que o Sebastian tá preso. Ela chora, fica triste por causa disso. E aí, no resumo, o Carl vai visitar o Sebastian lá na prisão. Eles têm uma conversa dura, firme, o Carl fala várias verdades pra ele, é até um pouco satisfatório assistir isso, mas com aquele amargo de que o Rick já morreu. E o Carl faz uma promessa, que se um dia ele fugir de lá, ou sair de lá, o Carl vai encontrar ele e colocar ele de volta nessa cela e vai machucar ele. E diz, no fim, te vejo em breve, tchau. No final da edição, temos o funeral do Rick, né? O caixão dele é colocado aí numa carroça, e no geral, todos os amigos, companheiros, todos os personagens aí da história em geral, seguem uma caravana até Alexandria, onde o Rick é enterrado. Pois é, não mostra exatamente o enterro dele, mas mostra toda a caravana, todo esse momento. Imagino que se tivesse trilha sonora, ia ser um trem bem pesado e de todo mundo chorar e assistir. E termina por aí a edição, tem mais outros focos, outros pontos do final de The Walking Dead, mas com foco no Rick em si. No geral, depois, na última edição, tem um salto temporal gigante, em que mostra o Carl já crescido, ele levando o legado do pai, não como líder de Commonwealth, quem é líder lá vai ser a Maggie, mas seguindo fazendo o que seu pai fazia de bom. Inclusive, o último ponto sobre o Rick, que a gente vê referência direta, é a estátua que fizeram em Commonwealth depois desses anos, do momento que ele levanta a mão ali pra falar que eles não são mortos-vivos, né? Tipo um momento de paz que o Rick declara, pra parar de resolver as coisas em guerra, igual eles sempre fizeram. É assim que termina a história do Rick nos quadrinhos de The Walking Dead, com uma morte. Na série, eu não acho que deve terminar com a morte, até porque deve ter um aparecimento dele ali vivo ainda, talvez um aparecimento bem rápido, em pós-crédito, ou em algum momento rápido ali na série, pra dar aquela brecha pra gente, pra outra produção. Porque eles decidiram fazer um direcionamento diferente pra contar mais histórias, e nos quadrinhos também não existe CRM, o grupo que levou o Rick, então o direcionamento tá total diferente. Se for ter uma morte nesse sentido, com essa carga emocional, vai ser de outro personagem. Enfim, o que você acha sobre isso? Você que já tinha ouvido falar dessa história, já tinha visto isso antes, você gostou desse final do Rick nos quadrinhos? Até você que nunca tinha ouvido, ouviu a primeira vez a história, né? O que você acha sobre isso e como você acha que isso vai ser adaptado pra série? Coloque nos comentários, né? Clica nesse like, ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo aí essa semana, muita loucura. E no mais é isso aí, um abraço, fui!